E aí, seguidores do Mil Armadores, tudo bem com vocês, meus jogadores, minhas jogadoras? Está começando o meu quadro que eu estou muito feliz de estar anunciando para vocês. Esse aqui é o Painel Sincero, chegando para você aqui no YouTube, no quadro do Mil Armadores. Eu estou muito feliz com a ideia de estar analisando os maiores times do mundo, como pensam os treinadores, como é que funciona a cabeça desses gênios do futebol. Tinha me falado que teria uma vinheta para o meu quadro. Vai ter mesmo ou só vai ter um PowerPoint com o meu nome escrito lá e o nome do quadro? Pelo menos é melhor que nada, né? Só falar uma parada antes aqui para vocês, que é o seguinte: a ideia desse quadro aqui é a gente tentar descobrir como funciona o jeito de jogar dos maiores times de futebol do mundo. A gente quer entrar na cabeça desses treinadores para ver se de fato é tudo isso mesmo que eles imaginam para o time, ou de vez em quando eles dão uma certa cagada e acertam na estratégia e vão falar lá na coletiva que eu pensei aquela estratégia, eu pensei aquela jogada e foi tudo ensaiado no treino. Quando na verdade é tudo uma grande cagada que deu certo e eles vão comemorar o título no final da temporada. Eu pensei em fazer o painel sincero, o primeiro treinador que me veio à cabeça é esse cara aí, que parece mais um vilão de filme dos Jogos Vorazes. Eu pensei no Mikel Arteta, que é treinador do Arsenal e que chegou em dezembro de 2019 para somar, chegou para assumir o lugar do Unai Emery, que tinha acabado de passar no RH do Arsenal, pegado a conta e atualizado o perfil do LinkedIn lá para Open to Work. A parte legal dessa história para a gente entender é que o Arteta chegou no Arsenal com status de treinador formado na escola Pep Guardiola de treinadores modernos. Na verdade, isso foi o grande motivo dele ter chegado lá para treinar a equipe dos Gunners. Esse foi o primeiro trabalho do Arteta, o primeiro trabalho numa grande equipe. Na verdade, foi o primeiro tudo, porque ele tinha estreado como treinador, ele teve uma grande chance de assumir o Arsenal, com grandes jogadores na época, em 2019, 2020, com muita vontade de implantar o jeito de jogo posicional, que a gente vai já ver se funciona ou não nessa equipe tão tradicional da Inglaterra. Antes da gente tentar entender como funciona a tática do Arsenal, a gente precisa saber qual é o estilo de jogo que o Mikel Arteta gosta, que ele tem afeição, que ele é adepto. E como treinador moderno, ele é adepto do jogo posicional. Deixa eu explicar para vocês aqui o que é o jogo posicional, lendo no meu roteiro. O estilo de jogo posicional, em resumo, é ter a posse de bola e ocupar posições dentro de campo de maneira ofensiva, utilizando as triangulações, sempre tendo como objetivo final a chance de finalizar para o gol com o máximo de porcentagem possível para o acerto. Isso é o que o Mikel Arteta diria na coletiva. Mas aqui é o painel sincero, a gente vai resumir o jogo posicional para vocês da seguinte forma. A gente vai tocar a bola na frente da área até que o adversário vacile na defesa, abra uma brecha e o jogador toque para o centroavante fazer o gol praticamente na cara do gol, só ele e o goleiro. É isso. Jogo posicional é isso. Ter a posse de bola. O cachorro tá puto. Mas é isso. É ter a posse de bola o tempo todo, ficar tocando de um lado para o outro, mantendo as posições e avançando em bloco, chegando no ataque, esperando aquela brecha da defesa, aquele vacilo, aquele detalhe na defesa que abre uma brecha e sai a tabelinha ali, toca para o centroavante fazer o gol, só ele o goleiro e às vezes só ele atrás. E de vez em quando ele perde. Segundo a minha pesquisa, o jogo posicional tem alguns princípios fundamentais para poder ter um bom funcionamento dele dentro de campo. São os princípios básicos para que o jogo posicional aconteça de fato e não fique só uma bagunça dentro de campo e o time tentando tabelar e tocando para trás, tocando para o goleiro, ficando no 0 a 0, como muitos times brasileiros atualmente fazem, pensando que é uma estratégia, mas é só uma grande confusão. Primeiro ponto fundamental do jogo posicional. Esse aqui é chamado de homem livre. Homem livre. Que se resume em ter sempre um jogador disponível para que ele receba um passe em condições de avançar no campo. Para você entender melhor, isso não tem nada a ver com aquele jogador que fica na linha lateral esperando um toque. Ele fica livre, desmarcado, porque não tem o que fazer com ele. A defesa não precisa marcar. Quem nunca ouviu aquela expressão, a natureza marca? Pois é, deixa ele lá, ele não tem condições de avançar. O jogo posicional quer que o jogador procure o espaço livre sempre na direção do gol. O importante é avançar na direção do gol adversário. Tem que estar livre para receber a bola, para poder tabelar com outro jogador que aí vai estar livre e aí ele vai ficar de frente pro gol, para tentar chutar pro gol, tá ligado? Não é correr pro lado, correr para frente. Segundo ponto fundamental. Como diria meu amigo Cássio, vou me fazer repetitivo, mas o segundo ponto fundamental é a posse de bola.
Deixa eu dar uma lida aqui no roteiro rapidinho. Você precisa manter a posse de bola em segurança, fazendo com que o adversário gire pelo campo e abra espaço para infiltrações. Como eu já disse antes, o negócio é rodar a bola de um lado para o outro, tocando a bola, fazendo tabela, até que abra aquela brecha na defesa do adversário e aí você consiga colocar um jogador em condições de fazer o gol. Geralmente é o centroavante bom, não qualquer caneludo aí da vida. Terceiro ponto fundamental do jogo posicional. Lendo novamente, o terceiro ponto fundamental do jogo posicional é o avanço em bloco. Quando o time vai para cima do adversário com a bola, empurrando cada vez mais ele contra a própria defesa, no intuito de causar um erro no posicionamento e novamente abrir o espaço na defesa. Sei que parece que eu estou repetitivo, mas o 1 e o 2 eles são diferentes, o terceiro também. O avanço em bloco quer dizer o time todo avança pressionando o adversário para causar aquele erro, ele vai pressionando, é tipo aquela metáfora do lutador de boxe que vai colocando o adversário nas cordas até ele vacilar, dar um soco no queixo e cair parecendo um cabide, abrir contagem, perder a luta lá. Ponto fundamental número 4 do jogo posicional. Pressão pós-perda. Acho que essa não preciso ler no roteiro, basta explicar para vocês que perdeu, tenta recuperar a bola o mais rápido possível porque a defesa não tem velocidade suficiente. Se eles pegarem a gente no contra-ataque, é bola nas costas e a gente vai tomar o gol. Esse é o grande medo das equipes que jogam o jogo posicional, porque geralmente jogam com uma linha de 3 na defesa e se pegarem com 2 jogadores velozes abertos pelas pontas, já era, dificilmente o zagueiro vai conseguir. Por isso, muitas das vezes, os treinadores colocam os laterais para fazer essa linha de 3, porque parece que os laterais correm mais que os zagueiros, obviamente, porque eles ficam indo e voltando o tempo todo do jogo. Isso é meio óbvio. Esses são os 4 pontos fundamentais que o Mikel Arteta quer para o time do Arsenal nessa temporada, desde quando ele chegou. Ou seja, o que o Arteta quer no time do Arsenal? Jogadores, atletas que atuem em mais de uma função dentro do campo, inclusive com grande qualidade. Ele não quer qualquer jogador fazendo lateral meia boca não, ele quer jogador que execute a função do jeito certo. Difícil encontrar, inclusive. Raridade. No Brasil, tá difícil. Para você entender essa movimentação que é o jogo posicional do Arsenal, a gente vai para o nosso painel tático moderno, ultra digital, feito aqui do Meus Armadores, comprado com a maior verba que Meus Armadores tem. Eles trouxeram o painel digital para a gente aqui, painel sincero para a gente analisar a equipe do Arsenal e como o Mikel Arteta pensa a estratégia de jogo desse time que está liderando o campeonato inglês 2022-2023. Sabe que eu estava pensando que de repente esse vídeo vai ser lançado e na semana seguinte o Arsenal perde a liderança e tudo que eu falei aqui já era e começa a crítica e queda de rendimento da equipe do Arsenal, o Arteta é demitido e toda essa análise já era. Porque aqui nesse campinho virtual a gente pode imaginar o Emirates Stadium, o estádio do Arsenal, a casa do Arsenal lotado e o Arsenal inicialmente escalado num 4-3-3 clássico, em linha, com 3 volantes meias, 2 pontas e um centroavante, como você preferir. Esse é o 4-3-3 clássico que o Arsenal começa sendo escalado. Tem um movimento interessante que a gente vai perceber aí, que acontece durante a posse de bola de ataque. Isso aí acontece quando o time está com bola, geralmente é num tiro de meta, na saída do goleiro ou até mesmo na primeira saída de bola do meio campo. Se bem que eles têm uma jogadinha lá que parece muito com o Alberto Valentim no Vasco. Interessante isso. Será que o grande treinador Alberto Valentim inspirou o Mikel Arteta numa saída de bola? Depois vocês procurem para dar uma olhada aí, mas olha só essa foto aí para vocês verem como é interessante a saída de bola do Arsenal. Parece com a saída de bola do Alberto Valentim? Parece, né? A movimentação que eu falei acontece da seguinte forma: o lateral esquerdo entra para fazer a função de volante e para fazer dupla com o meia central, que ele desce um pouquinho e faz a função de volante, fazendo essa segunda linha de criação no meio campo aí. Ultimamente, esses 2 jogadores são o Zinchenko, ex-Manchester City, e o Jorginho, ítalo-brasileiro, ex-Chelsea. Curiosamente, esses 2 jogadores são acostumados a jogar esse jogo posicional nos seus antigos, nos seus clubes anteriores. Saiu. Com o time nessa disposição acontece também o movimento dos pontas, que eles acabam virando alas e os meias entram próximo ao centroavante, gerando esse famoso 3-2-5 que o Guardiola gosta de falar, que o Tite utilizou em algum momento na seleção brasileira, que alguns treinadores utilizam no Brasil, que o Abel Ferreira também chegou a falar que é uma formação com 3 zagueiros muito ofensiva, que originalmente parece ser defensiva na retranca, mas na verdade ter 5 jogadores no ataque é o segredo para fazer muitos gols e ganhar de 1-0.
Pausa aí um pouquinho, porque você está perguntando para mim por que o Arteta já não escala o time no 3-2-5 desde o começo do jogo. Talvez isso não aconteça desde o início do jogo, porque depende muito do adversário que o Arsenal vai enfrentar. Se for numa linha de 5 na defesa, acontece uma movimentação diferente, que eu vou já te mostrar no campinho aqui. Se forem duas linhas de 4 com 2 atacantes, a movimentação é essa que está no campinho aí, e não tem para onde fugir. Ele começa a armação com 3 jogadores na defesa, 2 no meio de campo e 5 no ataque. Os 2 pontas ficam se movimentando entre alas e pontas com 3 jogadores dentro da área, fazendo essa superioridade com os 2 zagueiros do time adversário. Essa é basicamente a resposta que a gente entendeu aqui, não tem muito segredo. É isso mesmo. Como eu disse, talvez ele não comece desde o início do jogo no 3-2-5, porque depende do time adversário. E dependendo da linha de defesa do time adversário, ele forma um 2-3-5 mais avançado ainda, com 2 laterais atuando numa linha de 3 jogadores com o volante central, e os 2 meios avançam por dentro, e os 2 pontas de fato se tornam pontas. É isso que acontece nessa formação 2-3-5. Essa é uma inversão, só que deixa muito mais exposta a zaga, que fica com 2 jogadores. Mas como tem uma linha de 5 lá atrás, é muito difícil esses 2 jogadores serem pegos nas costas. Acontece de vez em quando, não é raro acontecer, mas é muito difícil. Aliás, isso é chamado variação tática. Anota aí no seu caderninho. 2-3-5, 3-2-5, no fim o resultado é o mesmo. Posse de bola, toque, triangulações e oportunidade de fazer o gol praticamente na cara do goleiro. Essa é a ideia de jogo do Arteta do Arsenal. É isso. Obviamente que tem algumas variações para cada jogo. Por exemplo, ele enfrentou o Manchester City nessa formação 3-2-5 e sofreu muito, porque o Guardiola é o mestre dessa ideia de jogo posicional. Ele é o que mais consegue implementar esse estilo de jogo no Manchester City, e no mundo inteiro ele é o melhor para fazer esse tipo de jogo, e mesmo assim tem muita dificuldade de fazer gol em algumas defesas, por exemplo. Esse é o estilo de jogo do Arsenal, tá? Obviamente que tem movimentações, se a gente for analisar partida a partida, acontecem nuances, se você gosta do termo nuances, é isso que acontece durante uma partida, mas o básico, o padrão, é isso aí que está aqui no campinho virtual. Não tem muito que fugir disso. Agora, sendo bem sincero, como o próprio nome do quadro diz, a diferença entre Mikel Arteta e Pep Guardiola, que é a referência que vai ser usada para a gente comparar com o jogo posicional, principalmente porque os dois disputam a liderança da Premier League, não tem muito a ver com a tática, e sim com a gestão de grupo. Em geral, Pep Guardiola conseguiu implantar o jogo posicional no Barcelona, no Bayern de Munique e no Manchester City. São 3 ligas diferentes, 3 estilos de futebol diferentes, 3 culturas futebolísticas diferentes. E o principal, com vários jogadores diferentes, uma faixa etária diferente, são jogadores alemães, jogadores franceses que estavam na Alemanha, jogadores brasileiros na Inglaterra, por exemplo, e no Barcelona, aquele famoso tic-tac do Barcelona. Obviamente que com essas diferenças, algumas coisas tiveram que ser adaptadas, mas o jogo posicional continuou, tanto na Espanha, na Alemanha e na Inglaterra. O Arteta não teve muito sucesso, e a gente tem que observar que é o primeiro trabalho dele, é o Arsenal, entendeu? Só que o que acontece? Ele teve que tretar com alguns medalhões, tretou com o Aubameyang, por exemplo. Inclusive o Aubameyang foi mandado embora por causa disso. A diretoria fez um movimento diferente, bancou o treinador e mandou esses medalhões embora, trouxe jogadores jovens a fim de aprender esse jogo posicional, e foi isso que fez com que ele evoluísse e de fato implementasse esse jogo posicional na equipe do Arsenal, chegando a liderar a Premier League 2022-2023. Se vai ser campeão, a gente não sabe, mas que está na frente, está jogando um bom futebol, isso de fato é uma constatação. O que resta saber é quanto tempo essa implementação desse jogo posicional vai durar no Arsenal, e se o Mikel Arteta tem versatilidade para continuar aplicando esse jogo posicional, a venda de jogadores, compra de novos jogadores, a chegada de jogadores jovens, medalhões, como é que ele vai lidar nas próximas temporadas, por exemplo, e numa Liga dos Campeões, que ele já está garantido, que a gente está ansioso para ver o Arsenal jogar contra outros clubes da Europa, para ver se de fato é tudo isso mesmo, já diria aquele jogador do Santos, né? E é isso, pessoal, esse foi o primeiro painel sincero aqui do Meu Armadores. Eu estou muito contente de ter produzido esse conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal do Meu Armadores, ativa as notificações para não perder nenhuma de nossas novidades.
Siga o nosso Instagram, siga o Instagram do Estevam, siga o Instagram do Cássio, me siga também no Instagram, sempre a gente está produzindo algum vídeo lá. É importante que você comente aqui embaixo o que você achou, se você gostou, se você não gostou, dá uma sugestão, enfim. O importante é a gente quer saber o que você achando do nosso conteúdo aqui, a gente está começando esse projeto. Eu espero que vocês tenham curtido e até o próximo Painel Sincero, analisando mais um grande treinador do futebol mundial. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui!